E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Bom dia, querido, tudo bem? Tudo em paz? Paz aí, pastorzão, tudo bem, querido? Tudo na bênção? Bem, graça e paz. Graça e paz. Amém. Paz em Jesus. Amém. O senhor está onde? O senhor está aqui no Brasil? Está fora? Onde que o senhor está? No momento, nós estamos aqui no Brasil. Ok. Brasília, amigo. Em Brasília? Brasília. Legal, bacana. Então estamos vizinhos aqui, então. Que legal. Muito bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua presença, né? Quero agradecer aí a presença e também, claro, em nome de toda a rede, agradecer pelo tempo, né? Que a gente vai ter aí, e esse tempo que o senhor pôde proporcionar pra gente, por atender a nossa chamada, né? E atender a esse convite, e tenho certeza que vai ser mais um momento de experiências boas para todos os nossos ouvintes, né, que estão aí plugados com a gente aqui no Brasil e fora do Brasil. Bom, normalmente, querido, a gente começa o nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu sempre faço aos nossos missionários é: como é que foi esse chamado de missionário? Porque cada um tem a sua história, né? Então, assim, e como é que foi o teu chamado? Quem te disse que você ia ser missionário, meu irmão? Irmão Welber? O Welber. Isso. Irmão Welber, eu queria só te pedir um favor, antes de tentar aí me falar, se você me permite orar aqui com os irmãos. Amém, claro. Amém. Pode ser? Pode, claro, por favor. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos, e nós cremos que esta é mais uma oportunidade do Senhor. Não é necessariamente nossa, mas do Senhor. E nos esconder ao som da cruz e abençoa aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Nos ajuda, obrigado pelo teu servo, irmão Welber. Nos ajuda aqui nesse compartilhar dos feitos do Senhor em nossa vida. Muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, e teu Espírito Santo venha nos guiar aqui, Senhor. Jesus, somente o Senhor Jesus, seja exaltado, seja magnificado. Nós te agradecemos, Deus, pela junta de missões nacionais, pelas missões mundiais. É o reino do Senhor. As nomenclaturas são humanas, mas o reino é do Senhor. Que venha o teu reino nesse encontro aqui para a glória de Jesus. Amém. Muito Você bem. nos perguntou como foi nossa chamada, né, irmão? Exatamente. Como é que quem falou pro senhor que o senhor ia ser missionário, meu irmão? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O senhor tá me ouvindo bem também? Nós começamos a frequentarmos a Igreja Batista de Neves, em São Gonçalo. E ali Deus foi tocando o nosso coração e falando conosco, até que uma noite eu tomei minha decisão de entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu sou de uma família de 12 irmãos, não é? E mamãe foi minha primeira professora de Bíblia, não é? Me ensinou a buscar o Senhor, amar o Senhor, servir ao Senhor. E ali foi o meu encontro com Jesus Cristo, quando naquela noite eu entreguei minha vida a Cristo na Igreja Batista de Neves, em São Gonçalo. O interessante é que naquela noite eu estava entre meus 13 e 14 anos, e o pregador fez o apelo, e eu estava ali me perguntando, vou ou não vou? De repente o Espírito Santo Deus falou na boca do pregador: sai de cima do muro, toma a sua decisão e entrega a sua vida agora a Jesus. E ele foi um recado direto, né? O meu coração ainda é um adolescente, eu entreguei minha vida a Cristo. E nós começamos os irmãos sabem, nós os batistas temos os embaixadores do reino, né? E aí nós fomos eu fui participar de um encontro de embaixadores do reino no sítio Tupi, em Vitória. E os que são embaixadores sabem, desse uma vez embaixador, sempre embaixador. E aí, eu não sei se o irmão conhece ou participou dos embaixadores do reino, não sei. Não participei, mas eu conheço, assim. Conhece. E aí nós participamos, ali fomos participar de um acampamento no sítio Tupi, em Vitória, né? Mais de 1000 meninos ali. E ele estava pregando o pastor... esqueci o nome do homem, do pregador. Ele era um missionário, estava em Braga. Estava ali.
O pastor estava pregando ali, daqui a pouco eu me lembro talvez o nome dele, e o Espírito Santo de Deus falou profundamente ao meu coração. Naquela noite, o Senhor tocou no meu coração, e a chamada para eu ir à frente, né, mas eu resisti. Isso é uma coisa interessante. O nosso tema hoje, como o irmão sabe, de missões mundiais, é no poder do Espírito. Mas uma coisa que lamentavelmente acontece, e creio que faz parte de Deus, que Deus dá a liberdade ao homem. Ele chama, não é? Ele invoca, mas o ser humano, lamentavelmente, ele tem essa capacidade de até resistir mesmo. E ali naquela noite eu resisti ao Senhor, mas o Senhor tinha me tocado. E eu quero louvar a Deus porque Ele não desiste de nós. Aquele foi o início da minha chamada para a obra do Senhor, não é? Quando Deus estava me chamando, naquela noite eu não atendi, mas o Senhor continuou. Cada congresso de missões, eu sentia como se o fogo queimando no meu coração. Até que eu me rendi e aceitei a chamada do Senhor, né? Isso demorou ainda até mais uns 4 anos, mas o Senhor insistindo ali, e que paciente é o Senhor conosco, como o Senhor é paciente conosco. E aí eu me rendi e eu fui do seminário do Sul, ali no Rio de Janeiro, para me preparar para a obra do Senhor. E tem um detalhe interessante. Quando o Senhor me chamou e eu estava no seminário, eu queria ser missionário no Amazonas. Olha aí. Ia ser a minha primeira... Naquela época tinha 2 TCC, hoje é só um, mas naquela época você fazia 2 TCC. Um no início, um no primeiro ano, mesmo verde, né? Uhum. E depois no 4º ano. Mas meu primeiro TCC foi uma entrevista com um missionário da Junta de Missões Nacionais, Zacarias Campelo. Não sei se o irmão já ouviu falar nele, foi um dos baluartes aí, né? E tive o privilégio de fazer essa entrevista com ele, né? O pastor Zacarias Campelo, ouvi as experiências que me inspirou muito, muito. Maravilha. E a sua primeira experiência foi onde, assim? Como é que foi essa sua primeira experiência? Como é que foi que você decidiu mesmo ir, né, para o campo e tal? Boa. Aí é um outro detalhe interessante, porque eu não queria ser necessariamente ordenado pastor. Eu queria ser um evangelista itinerante. Uhum. Só que entre nós os batistas isso não é muito comum, na verdade não é comum, evangelista itinerante, não é comum, você sabe disso, né? Aí o que aconteceu? Ali o Senhor me orientou, me guiou, e eu fui parar aqui próximo da gente, irmão Welker. Aqui Deus me levou para pastorear Caldas Novas, Goiás. Caldas Novas, olha aí. Ali foi o nosso primeiro ministério, foi o nosso primeiro campo missionário. Sim. Eu te digo isso por quê? Porque a missões, né, ela tem as suas questões transculturais e começa no seu país. O Brasil é um país de dimensão continental, não é verdade? Uhum. Ele é um país E quando eu saí do Rio de Janeiro para pastorear Caldas Novas, onde nós pastoreamos quase 13 anos ali, eu ficava me perguntando, porque ali naquela luta, eu disse, Senhor, o que é isso? E lutando ali, pregando o evangelho, e o povo dizia assim, aqui a obra não cresce não, é assim mesmo, é uma cidade turística, e ninguém fica aqui, e tudo, um monte de conversa aí. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda aqui. Mas ali, a cada vez que Deus ia falando, mas ali foi o tempo, fiquei ali quase 13 anos. 13 anos. Foi numa época como, quase 13 anos, foi numa época, a igreja cresceu, avançou, nós já estávamos colocando as cadeiras, porque o Espírito Santo de Deus foi trazendo as almas, né? Uhum. E nós estávamos tudo bem, humanamente falando, nós tínhamos razão, mas essa chama pela obra de missões, especialmente mundiais, assim, missões, não é de sair, de levar. Eu me lembro que uma vez eu tinha pregado lá na igreja, quando eu acabei de pregar, fui para a porta para cumprimentar os irmãos, e alguém que eu não sei de onde nem como falou assim, apertou minha mão e disse, pastor, obrigado pela mensagem. Você sabe que você não vai ficar aqui, não é? Você não vai ficar aqui. Eita. O Senhor vai te levar para as nações. Meu Deus. Na verdade, o Espírito Santo estava me incomodando, né? E isso era só confirmação. E é interessante isso, quando Deus fala, né?
Eu tenho um amigo, pastor Mauro Neto, que ele fala, Deus fala fácil e repete. Né? E quando Deus fala, ele dá um recado, ele confirma, né? Ele confirma. E foi num tempo como esse de missões, de campanha de missões, Moel. Nós estávamos num tempo como esse de missões, quando fui participar de um café da manhã e ali eu ouvindo ali a irmã que tinha vindo recém de um campo missionário, e foi inflamando minha alma. Eu já estava pastoreando Caldas Novas, a igreja estava indo muito bem e crescendo. Meu sogro, quando eu falei que Deus estava me chamando, ia sair, disse: meu filho, para onde você vai? Por que você vai sair daqui? Para que você vai sair daqui? Mas a gente que é servo de Deus precisa ouvir a voz de Deus. Amém. Não é? A voz do Senhor. E aquela era a semana da campanha de missões mundiais. E eu preparei a mensagem. E meu bem, tinha no culto, né? Nós tínhamos tido a campanha, a semana de oração para missões mundiais, orando pelos países, pelo campo. E meu bem tinha falando assim: ô meu filho, capricha aí na mensagem, no apelo. Ele estava falando assim, né? Tem muitas pessoas aqui que Deus está chamando. Mas naquela noite, naquele dia que eu fui para pregar essa mensagem que o Espírito Santo de Deus, eu já tinha decidido no meu coração, porque a minha esposa, a bem, na verdade, ela dizia assim: eu vou pregar o evangelho no interior do Brasil, mas eu não piso fora do Brasil. Não piso fora do Brasil. Bem, nós estávamos ali esperando o Senhor, confiando no Senhor. Quando, naquela noite, mas eu saí de casa já decidido que eu falei, não quero nem saber se ela vai ou não vai, mas eu vou me apresentar hoje no Senhor. Eu tinha decidido isso no meu coração. Eu não recomendo isso para ninguém, não. Eu preciso esperar em Deus. E eu tinha decidido de que eu iria realmente me colocar naquela noite no altar do Senhor. Deus é um Deus de misericórdia, né? A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor dura e dura para sempre. Aquela noite eu preguei, o Espírito Santo de Deus veio, o nosso coração da igreja estava lotada, e foi interessante porque quando eu estava pregando, quando eu terminei, estava fazendo um apelo, meu filho, Isaac, ele veio ao altar, e ele veio, e eu pensei que era que ele queria água, mas eu tinha instruído minha esposa, e sempre que nossos filhos viessem, ela não deixasse vir, mas ele veio chorando, e se agarrou assim nos meus pés, e eu pensei: meu filho, papai está aqui no meio da pregação. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 7 anos. 7 anos. 7 anos. E aí, ele veio, eu não entendi o que ele estava falando. Depois foi que eu fui entender. Eu falei: vai para sua mãe. Eu achei que ele queria água, vai para sua mãe. Só que ele desceu onde ele estava e ele se ajoelhou no altar. E ele disse que Deus estava chamando ele. Deus estava chamando ele. Aqui foi quando, naquele momento, eu tinha orado, né, e falado com o Senhor. E quando minha esposa veio à frente, e quando ela veio à frente, eu falei: irmãos, hoje o Senhor está confirmando o que eu já tinha decidido antes de vir para o altar aqui, de que eu ia colocar minha vida no altar do Senhor. Hoje o Senhor está confirmando que está me chamando a mim e a minha casa, a minha família, né, para missões, né, no sentido de além fronteira, né, missões mundiais. E aí a igreja tomou um choque, disse: que é isso, pastor? Que história? Onde é que o senhor vai? Eu falei: não, calma. E aí tem uma outra história, porque minha esposa estava na luta para saber se ela ia mesmo ou não, e ela disse: olha, ela disse naquele momento que o Espírito Santo de Deus tinha tocado no coração dela, ela estava numa luta ali, enquanto eu estava pregando, ela disse que quando eu falava e fazia o convite, as pontadas vinham no coração dela, né? E ela de cabeça baixa falando: não, senhor, não é comigo, isso não tem nada a ver comigo. E ela lutando ali, e o Espírito Santo de Deus falou assim: olha ali quem está no altar. Quando ela levantou e viu, era Isaac que estava ali, que estava no altar, né? Deus confirmou, e ali o Senhor nos confirmou a nossa chamada para missões mundiais, né? E nós fomos ali, depois de
nosso primeiro campo foi para o Peru, onde nós fomos trabalhar, né, ali, chegamos ali primeiro na cidade de Arequipa. Peru, né? Que na época eles se consideravam a Roma peruana. Sim. Roma peruana. E ali foi um desafio também muito interessante. Maravilha. Gente, olha só, eu achei aqui, na verdade, o meu amigo Luiz, né, que é um dos nossos produtores aqui da rede, ele tinha mandado para mim as informações do pastor, né, só que eu não tinha, na verdade, eu não tinha visto, né, e na hora que eu comecei o bate-papo aqui, quando eu procurei aqui, eu não tinha achado as informações, né, do nosso missionário, que sempre mandam pra gente e tal, e ele tinha mandado mais cedo, né, então ele mandou de novo e falou pra mim que tinha mandado mais cedo. Então, Luiz, você tá perdoado, viu? Você fez a coisa certa, mas eu te perdoo do mesmo jeito. Então, agora o importante é você me perdoar, viu, Luiz? Então, por favor, irmão, vai orar. Então, assim, nós estamos ao vivo e a cores. Então, nós estamos aqui conversando com o nosso querido pastor Joel Martiniano Pinto. Ele é da Igreja Batista Sião. Casado com a nossa querida irmã Lúcia Martiniano, né? Pai de, como ele já falou aí, do nosso querido Isaac, né? O Isaac, que é pastor na África do Sul, casado com a Melissa e também pai de Miqueias, que é casado com a Janine, e hoje ele faz parte do ministério Fire in Hope na Alemanha. Olha que legal. Então, assim, os dois, né? São missionários e estão aí, e eu que tô reclamando que a minha filha, ela não é missionária não, mas ela mora ela mora aqui em Porto Alegre, hein, pastor? Meu Deus do céu. E os dois aí, ó, um na África do Sul e o outro lá na Alemanha. E deixa eu ver o que mais. Projeto em que atua hoje, tá em transição do campo e tal. Muito bem. E onde ele já atuou, como ele acabou de falar aí, já no Peru e no sul da África e tal, e a gente vai conhecer essa história agora. E por que o Peru, pastor? Me conta. Na verdade, na época que a Júnior estava nos chamando, o campo, na verdade, que estava definido enquanto nós estávamos no treinamento era o Panamá. Sim. Mas a Junta sentiu necessidade de nos enviar para o Peru, e nós entendemos que o Espírito de Deus estava nos guiando. Interessante que na noite do congresso em que nós tínhamos decidido ali em Goiânia, que foi uma coisa que eu esqueci de falar, né, antes da semana, naquela pré-semana de missões que eu estava falando, um missionário norte-americano falou do desafio da China, onde tem, né, centenas de quilômetros, onde não tem uma igreja. Nós estávamos pensando que nós íamos para a China, mas Deus nos guiou ali para o Peru. Nós entendemos que foi da vontade de Deus. Nós fomos também socorrer, na verdade, substituir em tempo parcial um missionário, né, que estava ali na cidade de Arequipa, e foi um tempo também onde nós estávamos. Mas Deus nos guiou ali. Ele estava precisando de sair do campo, e o campo não podia ficar desguarnecido, então nós fomos também nesse sentido para ajudá-lo e apoiar. E ali foi que nós demos o start, né, o início do nosso ministério missionário ali na cidade de Arequipa, no Peru. Depois nós fomos para Ayacucho. Se você está nos vendo aqui, lá atrás de mim tem uma coisa azul ali com tá vendo ali? Sim, dá pra você ver? Sim. Ali é um símbolo da cidade de Ayacucho, né? Onde teve um sendeiro luminoso. Diz que foi ali que eles expulsaram os últimos na luta do sendeiro luminoso, dos espanhóis, né? Diz que ali foi onde teve a liberação do Peru do domínio espanhol. Diz que a última luta foi travada ali. Mas foi também em Ayacucho onde aconteceu o Sendeiro Luminoso. Não sei se você já ouviu, que era um grupo terrorista da década de 80 que matou muita gente, né? Essa foi, depois nós fomos trabalhar ali naquela cidade. Depois de Arequipa, fomos trabalhar em Ayacucho, no Peru. Nós fomos ali. O primeiro ano nosso foi em Arequipa, e depois nós fomos para Ayacucho, no Peru. E toda essa região, Moel,
é a chamada, onde faz parte da cadeia andina. É uma zona sísmica. Ali os terremotos são constantes, porque é uma placa tectônica. Mas ali Deus operou grandemente sinais e maravilhas para a glória de Jesus. Maravilha. E quando vocês chegaram lá no Peru, como é que foi, assim, né? Foi a tua primeira experiência internacional, né? E como é que foi quando vocês chegaram? Porque eu acredito que quem é o mais velho? É o Isaac ou é o Miqueias? Isaac é o mais velho. Isaac é o mais velho, então. Miqueias já existia também na época? Já não, os dois chegaram lá. Isaac chegou com 7 anos. Ele tem diferença de 2 anos. Então, Isaac chegou com 8 anos e Miqueias com 6. Miqueias com 6. Miqueias tem mais tempo fora do Brasil do que do brasileiro, porque depois disso não voltou mais para o Brasil. Olha só. Ali, Peru, depois nós vamos para a África do Sul. Sim. E aí vocês lá, quando vocês chegaram lá, como é que foi essa chegada? Como é que foi para poder vocês agora, né? Porque de repente o senhor era pastor de uma igreja no interior de Goiás, né? Uma igreja tranquila, Caldas Novas, apesar de Caldas Novas ser uma cidade turística, né? E tal, onde ele é muito bem movimentado e tal, não sei o que, mas aí de repente vocês vão para um lugar onde, queira ou não, apesar de ser, né, vizinho aqui ao país, ao Brasil, mas a cultura é diferente, né? Na época tinha toda essa história aí, né, dos atos terroristas que estavam acontecendo, estava na moda esse negócio, né? E quando vocês chegaram lá, como é que foi essa chegada? O que o senhor identificou assim como a primeira ou talvez a maior dificuldade de vocês lá? É uma coisa interessante, porque Deus, ele atua na cultura, mas o inimigo também não perde a oportunidade dele de atuar na cultura. Sim. O inimigo, ele tem infiltrado, não é, para atuar também na cultura. Claro que existe, você disse que tem uma filha em Porto Alegre, não foi? Mas você não é de Porto Alegre. Não somos, não. Eu sou do sul, do Pará, sabe? Então... Na verdade, extremo, né? eu sou do Pará, né? Só que eu moro aqui em Brasília já tem 300 anos. 300 anos em Brasília. Então, aí a minha filha nasceu aqui em Brasília, né? E aí o esposo passou num concurso no sul lá e tal, e ela teve que acompanhá-lo. E tá morando lá. E eu te perguntei isso porque, na verdade, quando você sai de uma cidade para outra, de uma região para outra, sempre tem o choque cultural. Cultural, sim, com certeza. Quando eu saí do Rio de Janeiro para pastorear a PIB de Caldas, eu senti o choque cultural. Quando nós saímos aqui do Brasil para pastorear lá, né, e fazer missões, mas na verdade também pastorear, porque lá tinha uma igreja que estava morrendo. E eu me lembro que quando eu cheguei, que eu fui apresentado, um irmãozinho campesino tirou o chapeuzinho dele assim, sem nada, levantou os olhos para o céu, e foi uma coisa assim impressionante, porque ele levantou os olhos para o céu e as lágrimas escorriam. Eu fiquei, meu Deus, ele disse: oh Deus, obrigado, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Naquele momento eu tremi. Senhor, tem misericórdia. Esse irmão está entendendo que a gente está vendo aqui, claro, precisando de ajuda, mas o peso da responsabilidade. Então, tem essa questão da cultura, não é? De aprender a língua, de aprender os costumes, de se ver, mas também de procurar entender esse diferencial, porque o Evangelho é o poder de Deus, né? Não importa a cultura, isso aqui dá certo, aqui não. O Evangelho, ele traspassa qualquer cultura. O Evangelho é o poder de Deus, é o reino de Deus que desmascara as mentiras nas culturas e traz a verdade do reino, que é Cristo. Né? Então, o Evangelho, ele tem esse poder de penetração. Claro que nós temos esses choques, né? E aqui eu te falo da minha primeira experiência, quando nós estávamos lá, ou pelo menos uma das experiências marcantes, né? Que talvez essa seria a pergunta aí que seria adiantar aí, mas eu vou te adiantar aqui. Mas quando eu cheguei lá, o pessoal falou assim: ô pastor,
aqui, isso ainda foi em Arequipa, ele falou assim, aqui há um temblorcito, mas a gente ainda estava familiarizando com a língua, estava aprendendo a língua. Me lembro que todo brasileiro acha que fala espanhol, né? Porque não enrola a língua e acha que fala, né? Mas quando nós começamos a aprender a língua, esses músculos aqui do meu rosto doía. Eu contava com a professora, doía. Eu me lembro que quando eles falavam, mas o pessoal falava, pastor, aqui tem um temblorcito, desculpa, foi Arequipa não, foi Arequipa, foi Arequipa mesmo, foi o primeiro terremoto. E a gente não entendia temblorcito, a gente achava que um tremorzinho tudo e tal. Só que quando veio, meu amigo, eu estava no estudo bíblico, numa casa, e aí a irmã falou assim, ô irmão, levanta aqui, vem pra cá, que eu falei, irmão, peraí, nós não terminamos o estudo. Só que eu tinha percebido, a casa dela ficava próximo a uma rua onde passava os carros, né? Eu achei que era um caminhão que tinha passado e sacudido a casa. Sim. Eu falei, irmã, desculpa, nós não temos... Não, irmão, por favor, venha para aqui, vem aqui, por gentileza. O terremoto já havia começado, meu amigo. Eu não tinha percebido. Já tinha começado. Só que, quando ela insistiu, irmão, por favor, pode vir aqui, já tinha começado. Quando eu vi, aí foi que eu percebi, porque ele foi começando lentamente. Demorou 1 minuto e 40 segundos. Jesus. Parecia uma eternidade. Jesus. A terra sacudindo. Quando nós nos abraçamos ali, a filha gritando, uma gritaria. E eu perguntei para ela, o que tem aqui embaixo? Ela disse, não tem nada. Eu falei, nós precisamos sair daqui, porque se essa terra se abrir aqui, nós vamos cair. A criança gritava. Quando nós saímos, fomos para o lado de fora, tinha uma senhora que alguém foi trabalhar e deixou ela presa. Ela disse, me tirem daqui, mas ela estava presa lá, e a terra sacudindo, uma coisa que eu já ouvi que aqui no Brasil já tem acontecido algum tipo de tremores, mas aquele terremoto foi 7,5 na escala Richter. Eita. O pessoal diz que quando chega a outro já é calamidade. Alguns dizem que foi calamidade porque sacudiu de tal maneira que a torre da igreja católica lá caiu e a gente viu a fumaça subindo. Foi um negócio assim. Quando eu cheguei em casa, as coisas estavam fora do lugar, a parede da casa tinha rachado. Um negócio assim terrível. E aí, falando de cultura e de E aí agora a pergunta, agora você falou, quando chegou em casa, agora eu fiquei curioso. E a esposa e Isaac e Miqueias, como que estavam nesse momento? Eles estavam em outro lugar. Não estavam em casa. Meu bem tinha levado eles, porque eles estavam num treinamento. Eles tinham saído, ela tinha levado ele e eu precisei estar com essa família para dar esse estudo bíblico. Okay. Sim. Aí nós nos encontramos lá e o nosso saco. Agora, uma coisa interessante, às vezes a gente confia na eu sou, não sei o que, né? Essa ideia assim, essa questão também cultural nordestino, cabra macho, não tem medo de nada, quem inventa tudo. Aquele negócio me atingiu de uma maneira que no outro dia eu caí com febre de 40 graus. Abalou o meu emocional. Meu desejo tinha acabado de chegar ali no Peru. Meu desejo fazer as malas, não vou ficar aqui não. Uma resistência muito grande por causa do catolicismo muito arraigado. O povo, não, nas casas tinha escrito, já tenho minha religião, não me incomode. Eu quero saber de uma coisa, que aquilo me abalou de uma maneira profunda, que eu fiquei pensando, e agora? O que é que eu faço? Isso é outra coisa interessante. E aqui a importância realmente da igreja orar, não é? Da igreja orar por missões. Porque o terremoto é uma coisa do diabo? Eu pergunto. Não. Coisa natural, né? O lugar está sendo. Infelizmente, né? Foi ali construído em cima de um lugar, né? Então. Ninguém sabia. Mas aquilo ali me atingiu. Então, o inimigo, ele procura de toda maneira atingir o missionário. Sim. Ou doença, ou a família, ou uma brecha. E ali atingiu o meu emocional. Tirou o meu ponto de equilíbrio do meu emocional. Irmão, entende o que eu estou falando? Sim.
Falei, Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E ali chegou o momento de eu realmente viver o que eu prego, né? Que a gente prega. Que há poder no nome de Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus. Na verdade, Deus estava me preparando ali. Foi interessante isso. Agora, a gente vê isso. Deus nos trabalha, né? Deus nos prepara. E ali Deus já estava me preparando para me abrir de uma maneira como nós não tínhamos experimentado o sobrenatural de Deus. Falei, bem, eu prego isso, que Jesus tem poder para curar, né? Na campanha, como nós estamos falando, né? Do poder do Espírito, né? Nós estamos pregando aí nessa campanha, né? E agora é a minha vez. Eu falei, o que é que eu faço? Pego minhas malas e vou embora, porque realmente estava assim, deu febre, e assim, na semana seguinte teve a réplica. O que acontece? Quando tem um terremoto, logo vem a réplica. As réplicas são as repetições, porque são as placas se ajustando. Na semana seguinte, numa quinta-feira, 4h30 da manhã, eu estava deitado, e aí veio a réplica. De novo, outro tremor, sacudindo. E aí eu me acordei já assim, desesperado. Ali eu já tinha percebido que eu tinha... o terremoto tinha me atingido emocionalmente. Eu levantei assim, meio fora assim de mim, disse, meu bem, o terremoto, e fui, aí corri para pegar meu filho, ele dormindo, eu agarrei ele e joguei, minha esposa viu que eu estava assim, meio desfurando, meu bem, peraí, tá bem, deixa aqui, eu vou levar, vai andando que eu vou te levar. E ali realmente e ali foi a minha oportunidade, eu disse, agora eu preciso realmente experimentar esse poder de Jesus na minha vida. É verdade, eu comecei a tomar um chazinho e tudo, e teve uma situação bem interessante, porque a gente chamava o povo, uma reunião lá em casa, ninguém vinha, né? Mas no terremoto o povo ficou assim como que sensível. E aí Deus usou aquilo, a casa naquela reunião ficou cheia. Nunca vinha as pessoas em casa, né? Aí tem o PGM, né, e tudo e tal. A gente tinha feito um ali, mas no terremoto veio. E uma senhora vizinha veio, nós oramos naquela semana, na réplica, na outra semana eu convidei ela para vir, aí ela falou assim, ô irmão, eu fui à tua casa allá e vocês oraram por nós, você orou por mim e me fez tão bem, essa semana eu vou de novo porque eu quero receber oração. No meu íntimo, eu falei assim, ô meu Deus, eu estou precisando de alguém que ore por mim, porque eu tô aqui. Meu Deus. Eu preciso de alguém que ore por mim. Essa questão de orar, de clamar, tem a ver, né? Eu mesmo, né? Nós como crentes, a gente mesmo se aplicar a isso, mas também ter esse mover da igreja que nos ajuda, né? E não é brincadeira, não é vamos orar, não é isso, não é brincadeira, né? A palavra de Deus diz em Apocalipse que as nossas orações são recebidas em taças de ouro. E para mim, meus irmãos que estão me ouvindo, às vezes a gente não crê no que a palavra de Deus diz, não crê. A Bíblia diz lá em Apocalipse 5 que as nossas orações são recolhidas diante de Deus em taças de ouro. Tem algo de mais valor do que o ouro, irmãos? Não tem. O ouro nunca perde valor, não é? A economia sobe, baixa, mas o ouro não perde o seu valor, não é? A minha oração e a sua oração tem valor. E a Bíblia diz que as nossas orações são recolhidas diante do Senhor em taças de ouro. E a Bíblia diz que estão diante do Senhor. Não está do lado, não está atrás, não está em cima, nem está embaixo. As nossas orações estão diante do Senhor. Então, ali, naquela experiência, eu mesmo precisei correr para os pés do Senhor. Senhor, agora eu preciso que o Senhor me cure. O que eu ia fazer? Eu fazer minha armada e assim, voltar para o Brasil. Oh, irmão, desculpe, eu fui atingido pelo terremoto e agora não consegui mais ficar. Eu falei, não, eu estou aqui e agora o Senhor é o Deus que cura. Na verdade, essa já era uma preparação que Deus nos deu ali na cidade de Arequipa para nos levar para Ayacucho, onde nós iríamos enfrentar outros terremotos. Não, ainda teve lá muito forte, mas terremotos de situações. Entendeu? Terremotos de situações. Porque quando nós fomos ali, na década de 80, Abimael Guzmão,
Ele era um professor da universidade e ele começou células terroristas na universidade. Se você entrar lá na internet, ele começou as células terroristas. Então, ele treinava os jovens na universidade para matar lá em Ayacucho, onde começou o Sendeiro Luminoso. Sendeiro Luminoso traduzido caminho de luz. Caminho de luz, né? O inimigo é o enganador, ele é o mentiroso, que não era caminho de luz, nada, era caminho de treva, porque matou muita gente. O Sendeiro Luminoso matou muita gente. E quando nós chegamos ali, tinha um rastro de morte, tinha um rastro de pavor, tinha um rastro. Gente doente para todo lado. Meu Deus. Gente doente para todo lado. Gente com câncer, gente com o câncer, era doença do estômago. E uma coisa que me chamou a atenção ali. Você sabe que nós cremos em milagre, verdade? Nós como batistas, não é verdade? Sim, amém. Mas nós não damos muita ênfase, a não ser quando você está debaixo de uma situação muito forte, uma enfermidade, ou em você, ou na família, a gente parte, né? Vamos ver ali para correr para os pés do Senhor. Mas mesmo, aqui está assim, a transcendência da palavra, do poder de Deus e o poder do Evangelho, que vai mais além da questão de tradição, de teologia, né? O Evangelho é o poder de Deus. E ali e uma das coisas que Deus começou a salvar as almas ali foi curando as pessoas. Entendeu? Uma das estratégias que o Senhor usou ali para atrair as pessoas foi curando as almas. Ali em Ayacucho, o Senhor começou a curar gente de câncer. O Senhor começou. E não era porque tinha nada a ver que a oração a irmãzinha recém-convertida, ela dizia assim: olha, tem um missionário brasileiro aqui, pode trazer. Chegamos lá, a mulher estava enrolada numa toalha, esverdeando e esperando a morte chegar, porque o médico, ela tinha ido a Lima, que é a capital do Peru, falou assim: olha, eu me dou 6 meses para a senhora morrer. Você vai estar com câncer aí, tipo terminal, em 6 meses você vai morrer. Encontramos a dona Luísa enrolada numa toalha, né, chorando e esperando. Ela era uma viúva jovem, esperando a morte chegar. E aqui eu me lembro de um texto da palavra de Deus que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele de quem não creram? Como crerão daquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés que anunciam boas novas. Quando eu olhei para a dona Luísa, irmão, eu vi no peito dela, ela tinha uma cruz. Eu falei: essa mulher crê em Deus e crê em Jesus. Ela só não conhece. Naquele momento eu falei para ela, eu estava ali com a minha esposa, eu falei para ela: ó, dona Luísa, eu não tenho poder para curar a senhora não, mas eu sei quem tem poder de curar a senhora. Jesus, ele venceu a morte. Eu expliquei ali o Evangelho de maneira simples, né? Jesus veio como homem, sofreu, morreu, ressuscitou. Jesus está vivo, ele está aqui no meio de nós. Aí eu convidei ela, falei: a senhora quer entregar, invocar? E eu disse para ela, porque eu acreditava que quando eu vi aquela cruz no peito dela, eu falei: eu sei que a senhora crê que Jesus morreu na cruz, né? Assim, eu disse: sim, eu creio, irmão, eu creio. Muito bem, vamos agora invocar agora o nome de Jesus. E foi muito interessante. Geralmente as pessoas são sinceras quando elas estão debaixo de uma dor muito grande, um sofrimento, né? Geralmente as pessoas... E ali aquela oração dela foi uma oração de sinceridade. Quando nós estávamos orando, meu irmão, estávamos orando ali, orando, eu senti um fogo que vinha assim sobre nós. Quando nós estávamos clamando ali, o fogo. Quando nós terminamos de orar, ela deu um suspiro, né? Deu um suspiro forte. E disse: ai, saiu um peso aqui de cima de mim. E naquela hora, o Senhor a tocou e o Senhor a curou. Agora, o que foi interessante, irmão? O Senhor curou a irmã, hoje, a irmã Luísa, né? O Senhor primeiro a curou para depois salvá-la. Porque, na verdade, e a gente vê isso no Novo Testamento, né? Jesus curou
centenas de pessoas, todos foram salvos? Não foram. Mas os que creram nele foram salvos. E ali foi uma dessas experiências que o Senhor marcou, né? Porque é isso mesmo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para curar. Ali no caso da Dona Luísa, primeiro o Senhor curou ela. O Senhor a curou para depois salvá-la. Mas depois ela foi salva. O Senhor salvou a filha dela e foi salvando a família para a glória de Jesus. E por que o senhor foi para Ayacucho, né? Por que o senhor foi para Ayacucho? Boa pergunta. Nós estávamos em Arequipa, o missionário que nós tínhamos rendido voltou, não é? E a convenção batista peruana, né, nós fizemos um contato com o presidente e ele disse: olha, está precisando de um missionário lá, está precisando. E nós fomos lá e realmente inclusive nessa igreja que nós fomos ajudar, foi uma obra que tinha havido um investimento de uma missão alemã, Massa, uma missão alemã, vamos chamar Massa, tinha investido ali num terreno, né? E o negócio estava assim, nós falamos, podia ter mostrado as fotos, né? Não sabia que era pelo Zoom aqui, mas não podia ter mostrado as fotos. Quando nós chegamos lá, só tinha um esqueleto. E ali, na cidade de Huamanga, onde estava a Igreja Bautista La Hermosa. Isso é outra coisa interessante. Como o inimigo, às vezes, ele quer contradizer os nomes naquilo que nós temos o alvo, né? Iglesia Bautista La Hermosa. O que significa? Igreja Batista a Formosa. O que tinha de Formosa naquela igreja? Nada. Não tinha nada. O templo não tinha nada. Os poucos membros todos desistiram. Tinha tido muita confusão, né? A igreja estava morrendo, né? Estava morrendo ali. Eu falei, interessante, né? O inimigo, ele veio para querer contradizer aquilo que nós pregamos e que nós falamos e que nós oramos, né? Nós precisamos estar atentos para isso. Não é verdade? E ali eu vi e falei, olha só, o nome da igreja, mas o inimigo trabalhou aqui para contradizer. E isso me faz lembrar agora uma palavra que o maligno usava na boca do Chacria. Deus tenha misericórdia, aqui não estou falando mal desse homem, né? Mas só uma frase que ele dizia. Ele dizia assim: eu vim para confundir. Né? O inimigo está usando. O inimigo faz, ele quer confundir. Ele veio para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Amém. Jesus veio para dar vida. Quando eu vi, e foi isso que aconteceu. Nós chegamos ali, a igreja que eles consideravam, por causa do sistema, ali em Ayacucho, como você perguntou por que Ayacucho, ela, como estava na capital, ela era considerada a igreja mãe. Mas há 44 congregações que estavam ligadas a ela e entendia que é como se fosse a primeira igreja. Na verdade era a primeira igreja, viu? Só que com o terrorismo o pessoal fugiu para as montanhas para escapar. E os crentes que fugiram, aonde foram, nos vilarejos, eles pregavam e as pessoas eles se convertiam. Só que não tinha pastor, não tinha líder, não tinha instrução, não tinha nada. Quando eu cheguei ali, eu fui o primeiro pastor com formação teológica. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos ali, um irmãozinho falou assim: pastor, nós estamos escrevendo uma nova Bíblia lá na selva ayacutiana. Eu falei, como é? Nós estamos escrevendo uma nova Bíblia. Como assim? Nós estamos tendo sonhos e visões e nós estamos anotando porque Deus está nos dando uma nova Bíblia. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Esse povo está perdido. Mas faltava o quê? Instrução, orientação. Eles eram crentes, mas estavam assim, né? É o que acontece hoje na China. Muita gente se convertendo, mas precisa de discipuladores. Por isso que a Bíblia deu o dom de mestre, para ensinar.
Falei, não. E aí foi quando nós, e para te falar a verdade, quando cheguei ali, no primeiro mês, deixei minha família lá na cidade, rodei, fiquei 3 semanas rodando. Quando eu voltei, eu estava morto, eu falei, Lúcia, eu vou morrer aqui, não dou conta. E eu não consegui visitar as 44 congregações, eu falei, não dou conta não, e as estradas ruins, né? Ali passando por abismo, eu falei, eu vou morrer aqui, eu preciso que Deus me ajude, como é que eu vou apoiar e ajudar essas congregações? Não tem condição, não tem. E eles, pela graça de Deus, entenderam assim, o irmão vai nos ajudar. E foi quando Deus nos deu a ideia de nós começarmos o Instituto Bíblico Bautista para poder ensiná-los, né, sobre que não precisa de outra Bíblia. Deus já nos deu a palavra, não é? A palavra já foi dada. O Espírito Santo de Deus continua trabalhando e formar, entendeu? E formar para aí começar a dirigir e orientar e dar firmeza na palavra, porque para um irmão dizer assim que ia escrever uma outra Bíblia, o que é que ele conhecia de Bíblia? Não. Não é? Até tinha entregue a vida a Cristo, mas não sabia nada da palavra, não sabia das regras, né, que existem hoje de homilética e hermenêutica, que precisa, que a palavra de Deus é, além do poder do Espírito Santo que usa a palavra para nos ensinar, né? E que você não vai pregar necessariamente sonho, nem isso, nem aquilo. E ele dizer, eu tive um sonho aqui, pastor, eu queria que você me desse a interpretação para eu anotar para o meu filho. Não tem nada a ver. Tudo já está aqui na palavra. Nós precisamos ler a palavra, obedecer a palavra, pregar a palavra, né? E pedir e regar com oração para que o Espírito Santo traga instrução e glorifique o nome de Jesus. Maravilha. Bom, são 10h49 em Brasília, 10h49 na nossa capital. A gente está aqui conversando com o nosso querido pastor missionário Joel Martiniano. Ele está aqui em Brasília, né? Ele está aí, inclusive, acho que se preparando, né, pastor, para voltar aí ao campo, é isso mesmo? Possivelmente. Eu gostei. Possivelmente aí. Muito bom. E então nós estamos conversando o pastor Joel, que é da Junta de Missões Mundiais. E pastor, aí o senhor ficou lá em Ayacucho e ficou lá quanto tempo? E depois o senhor falou que de lá o senhor foi para a África, para a África do Sul? É interessante e aqui é uma coisa interessante. Hoje se fala, nós ficamos no Peru, um total entre Arequipa e Ayacucho, 8 anos. 8 anos. Depois, a bênção foi que a igreja foi restaurada, a igreja cresceu, e hoje é interessante que os irmãos continuam estudando, e além do instituto, hoje eles estão se formando por uma faculdade batista de Nova Orleans, que agora estão se graduando em teologia. Legal. Depois do instituto, né? E é muito lindo como o Senhor fez a obra. Você conseguiu voltar lá depois, não? Depois que o senhor saiu de lá, você conseguiu voltar? Depois que o senhor saiu de lá, você conseguiu voltar lá no Peru, voltar lá nesses lugares? Voltamos lá. E estamos na perspectiva também de voltar ainda, quem sabe esse ano ainda. Sim. E é interessante como o crescimento da obra, né? Você joga a semente, e Deus dá o crescimento. E nós começamos evangelizando, a obra foi se multiplicando, inclusive nas 23 aldeias em Quechua, né? Nós alcançamos a primeira, nós voltamos lá, eles já estão na 3ª aldeia alcançando os Quechuas, né? O evangelho está, graças a Deus, isso é interessante. Mas depois que nós concluímos ali, que o Espírito Santo de Deus estava na hora de voltar, nós voltamos para o Brasil e a bem da verdade, eu conto isso um pouco no meu livro, sobre essa história do Peru, né? Histórias de uma família missionária, né? Foi um livro que nós escrevemos, está esgotado, nós vamos relançar.
E a gente contou essa experiência, uma dessas experiências nesse livro. E terminamos ali, nós voltamos. Na época, era para nós termos retornado direto para o Peru. E esse é um ponto que eu quero falar para você. Seja missões nacionais, seja missões mundiais, seja missões locais, né? Todo obreiro, ele está envolvido na obra, né? Nós vivemos, a Bíblia fala que há uma batalha espiritual, né? Assim, não? Sim. A luta. Você não entra em uma batalha, não é? E você não se desgasta, ou você também não seja ferido. Tá bem? Amém. Aqui, os filmes de guerra, às vezes a gente olha, mas tem uma realidade espiritual muito grande. E ali, a ideia era a gente ter voltado, né? Logo depois de 6 meses, mas Deus sabia que nós precisávamos, como um navio que vai para o estaleiro para fazer os reparos. Você entende o que eu estou falando? Sim. Entendeu? Ali, por exemplo, nós tínhamos perdido uma filha, enterramos uma filha lá. Nós somos crentes, mas nós somos carne e osso. Nós sofremos um terremoto, nós sepultamos uma filha ali. E assim, não, vamos fazer obra e tal, mas o lado emocional, o lado espiritual, emocional, é uma realidade. A gente não tinha entendimento, não tinha assim, não, vamos então voltando, vamos preparar já para ir para outro campo. Mas Deus sabia que nós precisávamos ir para o estaleiro para reparo, porque nós tínhamos sido, né, atingidos na guerra, tomamos alguns tiros. Isso acontece. O pastor, o missionário, né, a vida espiritual é uma batalha. O crente, por qualquer crente, você está numa luta ali, né, você também recebe, você é atingido. E hoje, né, as missões têm entendido, os olhos têm aberto sobre cuidado missionário. Alguns acham que ainda isso é bobagem. Não é verdade. Nós não tínhamos ideia, mas Deus é o Senhor da obra. Mesmo quando nossos olhos humanos não alcançam, Deus é o Senhor da obra. Deus sabia que tanto eu, minha esposa e até mesmo meus filhos, a família, precisava de ir para o estaleiro para reparos. Né? Essa filha nasceu lá, nasceu lá no Peru? Nasceu lá, nasceu a Natália tinha nascido, seria a menina, né? Porque nós tínhamos 2 meninos, seria a menina. E, lamentavelmente, Ayacucho é onde tinha o maior índice de mortalidade infantil. Então ela nasceu prematura. Sim. Ela nasceu prematura. E foi para uma incubadora e tudo e tal. Só que depois nós descobrimos, né, qual lá o índice, a ignorância também, ou sei lá o quê, a mamadeira que era dada na boca de uma criança, era dada a mesma mamadeira, eles alimentavam as outras. Então, a bactéria de uma passava para a outra. Como é que não morreu? Oh, meu Deus. Entendeu? Ali, nós perdemos a nossa bebê ali. Deus sabe de tudo. E isso, claro, de uma maneira assim, mais efetiva, isso que eu estou te falando, que a gente foi como um navio que foi para reparo, porque numa situação dessa, eu, claro, fui abalado, a gente como homem, né? Não, eu sou forte, o senhor está comigo e tal, mas existe uma realidade. Mas quem mais foi atingido, claro, foi a minha esposa. Foi, carregou, foi algo muito forte que precisou por um tempo de Deus para tratar. E ali nesse processo de reparo e tudo e tal, quando o Espírito Santo de Deus foi nos guiando, né, para nós irmos para a África, sul da África. Né? Depois de um tempo ali, o Senhor tratando, nos tratou aqui no Brasil, ficamos um tempo aqui no Brasil, depois nós fomos para, né, a África do Sul. E Deus nos levou para continuar o trabalho que Ele queria fazer. E aqui tem um detalhe interessante que eu queria te reportar em advance, né? Em adiante ali. Quando nós chegamos no Peru,
Quando nós chegamos, nós passamos lá 8 anos, mas quando nós chegamos no Peru, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma cidade, né? Um bairro, era um bairro da África do Sul, Soweto. Eu sonhei com esse bairro. Eu sonhei lá, tinha acabado de chegar no Peru, Soweto. Aí fui na internet, Soweto, a maior favela do mundo, na África do Sul. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu não sabia o que é. Falei com o meu bem, falei com as crianças. Aí ficamos ali uns dias orando. Depois, não vou deixar. Quando nós tínhamos voltado e a junta nos apresentou, nós tem aqui esse país que está, nós temos esse desafio aqui na África do Sul. Não toma tempo para orar e ora aí. Nós levamos um mês orando, né? Orando e clamando ao Senhor. Depois de ir orando com a família, orando, pedindo para Deus mostrar se era isso realmente, essa é uma realidade. Lamentavelmente, às vezes, mesmo na obra missionária, alguns líderes não creem nisso. Não, vamos mandar você para ali. Você tem que saber se é ali que Deus quer você. Tem que saber. Precisa saber. O líder precisa saber quem estiver envolvido, porque quem é o dono da obra é o Espírito Santo. É ele quem escala. Aonde vai, para onde não vai. E eu fui orando. Depois de um mês, nós oramos, eu falei, e eu senti de Deus que o Espírito Santo dizendo que era para ir dali. Aí meu bem falou assim, eu já sabia. Eu falei, como você já sabia? Eu já sabia, eu estava orando, esperando que Deus confirmasse você. Eu já sabia, como você sabia? Aí ela falou assim, você lembra do sonho quando nós chegamos lá na África do Sul? Lá no Peru, né? Eu tinha esquecido. Ela não esqueceu, mas ficou quieta. E nós ficamos ali um mês orando, e Deus realmente confirmou, não é? Agora, tem outra coisa interessante. O fato de você ir e pedir a direção de Deus, né? Aonde você está, não significa que você não vai ter luta, nem vai ter problema. Deus me quer ali. E não significa que vai ser mar de rosa do missionário. Não é. Deus está me guiando para ali e vai ser, não é? Não. Aí eu volto aqui, o tema que nós falamos da palavra de Deus nos diz, né? Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né? Paulo fala em Efésios que há uma batalha espiritual, né? Há uma batalha espiritual. Seja aqui no Brasil, no interior do Brasil, seja lá onde for, aqui em Brasília, né, lá na África do Sul, lá no Peru, lá na Itália, onde for, há uma guerra espiritual, há uma batalha. E não existe essa história de que eu não estou envolvido. Você quer se você não tem essa consciência, sinto muito. Mas existe uma batalha espiritual e para atingir não só a nós, mas também a família, né? Atingir a família, né? Mas louvado seja o nome de Jesus, porque com o poder do sangue do Calvário, o Senhor nos ajuda. E é verdade o que a palavra de Deus nos diz, né? Que em Cristo Jesus, é nele e é por ele que nós somos mais do que vencedores. Não sem batalha, não sem tomar tiro, não sem ser atingidos, não é? E aí, mesmo assim, vocês vindo para cá para Brasília, melhor, para cá para o Brasil, o senhor chegou a esse, né? O senhor e a sua família chegou a esse entendimento que era um tempo de cura, um tempo de ser ministrado, né? Um tempo de como o senhor fez aí a analogia, né? De voltar para o estaleiro e tal, para alguns reparos. E aí vocês aceitaram o desafio e foram para a África. E lá, quando chegou, como é que vocês... hoje na África do Sul, qual é o idioma deles, além do inglês lá, além do dialeto que eles já têm lá, né? Eu acho que o inglês é que dá pra se virar lá, não?
A África do Sul, Noel, ela possui 57 línguas e idiomas. Moleza então, hein? Eita. A África do Sul, ela tem 11 línguas oficiais. Eita. Quantas línguas oficiais são no Brasil? Só português mesmo, né? Só o português. A África do Sul são 11 línguas. 11. Meu Deus. E aí? Aí vocês fizeram o quê? Pegou as 11, jogou pra cima e pegou uma, essa aqui nós vamos aprender. Não, na verdade, o que acontece? Entre as línguas, mesmo entre os dialetos e as etnias, existem duas línguas lá que são preponderantes. Uma é o inglês. O inglês é um inglês comercial, né? Hoje no mundo, você se comunicar é o inglês. Mesmo entre as etnias, Zulu, Xhosa, Pedi, né? Mesmo entre eles, e a outra língua é o afrikaans. Já ouviu falar do afrikaans? Eu já ouvi falar do afrikaans. O afrikaans é uma língua que os brancos de origem descendentes dos holandeses falam, e é muito forte lá. Depois do inglês, né, fora as línguas, agora é assim: África do Sul tem 25% de brancos e 75%, né, de negros. Existem as etnias, né, e as suas línguas, e todos eles falam a sua língua. Ninguém abriu mão de sua língua, todos eles sabem, ninguém perdeu a língua. Em casa, eles falam a língua da etnia. Quem é Zulu, fala Zulu. Quem é Pedi, fala Pedi. Quem é Xhosa, viu aquele do estalinho? Mandela, né? Que é uma das mais conhecidas. Então, agora, a comunicação entre a maioria era inglês. É o inglês, né? É o inglês e o afrikaans. Sim. Entendeu? E isso foi em que ano que vocês foram para lá, pastor? Nós fomos para lá em 2010. No ano 2010. Tá. Então já tinha, 2010, já tinha passado todo aquele rebuliço que aconteceu na África do Sul, né? Sim. E agora foi interessante que nós fomos trabalhar lá no interior do sul da África, numa cidade chamada Welkom, que é Welcome, né? Welcome em inglês, Welcome. Em afrikaans, porque a influência lá é afrikaans mesmo, no interior. Nós fomos trabalhar lá com os mineiros de fala portuguesa, os moçambicanos que vinham, você sabe que a África do Sul já foi uma das maiores exportadoras de ouro, né? Sim. Então, hoje não é tanto, mas lá ainda existem as minas de ouro, né, de carvão mineral, e nós fomos trabalhar. Um missionário nosso começou um trabalho entre os mineiros, que estavam assim abandonados, aquelas almas ali, até porque, mesmo entre as próprias etnias, né, por exemplo, o sul-africano ele se julga superior aos outros demais das etnias. Na verdade, é a questão cultural que eu estava te falando, né? Mas cada um às vezes se acha, dependendo mas mesmo entre as etnias existe uma rivalidade muito grande, entendeu? Mesmo entre as etnias é uma rivalidade enorme. E os moçambicanos, eles têm uma maneira mais simples, estavam ali, e a gente viu isso como o cuidado de Deus pelas almas. Isso é outra coisa importante, né? Mesmo as nações, minha gente, Coreia, hoje porque na escala de países onde o evangelho não entra, né? É a 1, é a 0, é a Coreia, o mais fechado, onde o evangelho não entra. Mas os povos estão clamando, só não conhecem a Deus, mas eles estão clamando, né? E Deus ouve o clamor, porque as almas estão sedentas, né? As almas estão necessitadas. Então, não é verdade e que as pessoas não querem ouvir do evangelho. Presta atenção nisso aí, viu, gente? Vocês estão ouvindo? Não é verdade. O pão da vida é Jesus. A água da vida é Jesus. Não é religião. Até mesmo se você pregar o evangelho falsificado, não vai saciar a alma da pessoa. Quem sacia a alma humana, o pão vivo, é Jesus Cristo, não tem outro. Então, quando os povos estão clamando aí,
E a gente viu que foi uma resposta de Deus para levar o evangelho àqueles mineiros que estavam ali abandonados e largados ali. Nós fomos ali para pregar o evangelho e os portugueses de fala, os moçambicanos, né? Que falam português, foram colonizados pelos portugueses, né? E nós fomos pregar o evangelho ali para os moçambicanos que moram na África do Sul. Muito bom. E aí, quando vocês chegaram lá, o senhor foi com toda a família, né? E quando vocês chegaram lá, o que vocês primeiramente fizeram, vamos dizer assim, né? Foram plantar igreja? Foram cuidar de alguma igreja? O que vocês, qual a atuação de vocês quando vocês chegaram lá? Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que fomos fazer foi aprender inglês. E eu achava que eu sabia inglês, igual a gente acha que sabe o espanhol, eu achava que sabia muito inglês. E essa foi a grande luta, de aprender inglês. O espanhol, como você entende mais ou menos, dá para você captar uma língua, outra coisa, né? E a gente aprendeu. Mas o inglês, esse foi o desafio. E num país onde existem 57 línguas, né? Esse foi o grande desafio para aprender inglês. E também a questão cultural. Uma outra coisa também muito desafiadora ali em África, que a gente percebeu, é assim: você não precisa necessariamente oferecer nada a uma língua para atacar. Precisa? Precisa. Às vezes os irmãos falam assim: fulano tá assim, tem alguma brecha aí, alguma brecha. Pode até ter, e às vezes nós damos brecha. Mas a pergunta é: Jesus tinha brecha para uma língua atacar ele? Sim. Jesus tinha alguma brecha? Nada. Jesus era santo, puro, não pecou, não é? Ele foi atacado. Por que eu estou falando isso, irmão Elba? Porque, na verdade, quando você está num ambiente, num reduto, onde as pessoas se entregam por temor e por medo, né, aos demônios e oferecem, aí a coisa fica assim, o ambiente fica pulverizado, né, para o inimigo atuar. Então, essa questão do medo, da feitiçaria, do medo que as pessoas têm do feiticeiro, um negócio. O ser humano, né, pastor? Ele é muito místico, né? E aí quando você chega num ambiente desse aí pronto, quem domina esses, ou melhor, quem é usado, não vou dizer domina, né? Mas quem é usado nessa área de espiritismo, feitiçaria e por aí vai, né? E aí sabe que o ser humano é místico, aí os caras nadam de braçada, enganando um monte de gente, e aí só Jesus mesmo. É só Jesus. E você falou aí, é algo muito interessante, porque o africano, ele leva muito a sério essa questão espiritual. Sim. Estava dirigindo na estrada, a guarda me parou. Seu documento, por favor. Vamos seu documento. Brasileiro, o que você está fazendo aqui? Eu sou um pastor, eu sou um missionário brasileiro aqui em Moruti. Moruti. Pastor, o senhor é um pastor, é um líder espiritual. Ele me entregou o documento, está em paz. O Brasil tem um misticismo, mas se você falar que é pastor, ele bota a mão no bolso dele para achar que você vai levar a carteira. Mas há um respeito muito grande na questão espiritual. Espiritual, é verdade. Entendeu? Que a gente usa essa expressão, a expressão mística, mas essa questão espiritual dentro do africano é algo muito forte, muito forte. É porque a gente foi dar um treinamento do Pepe e meu bem estava ali na rua da igreja, o curandeiro estava sangoma, que eles chamam, né? Ele faz questão de mostrar que ele é um feiticeiro. Tem a capa dele, tem as miçangas amarradas nas mãos, nos pés, e ele faz questão de mostrar que ele está entrando ali.
É a própria da cultura do inimigo, de se exibir, de se mostrar. Né? Ele estava descendo, e quando ele estava descendo, o povo, fazendo reverência a ele, Imagina o negócio isso. Você entendeu? Sim. A questão, quando ele estava descendo, a reverência. Eu estava dando um treinamento lá no norte, em Moçambique, vários líderes de tribais. E essa é uma coisa ainda que me vem, eu não sei se o Senhor vai me dar a oportunidade de, como se fosse uma dívida que eu tenho, que tem naquele norte ali, no norte de Moçambique, onde eles falam Macua. Vários líderes lá dentro. Estava dando treinamento para eles e aí eu falei assim, vamos fazer aqui o jogo da verdade? Se é que crente precisa fazer jogo de verdade, né? Fala sério. Vamos fazer o jogo da verdade. Não é o jogo da verdade. Você vai falar, você vai se entregar aqui. Você vai falar a verdade. Então eu perguntei para eles assim, os líderes. Quantos de vocês esse mês se envolveram com alguma questão cultural aqui, não é? Mais da metade levantou a mão. Te dou um exemplo. Alguém morreu na família, aí vem o curandeiro e diz assim, vamos banhar, vamos lavar o morto e a família vai se banhar, vai se lavar na água do morto. Meu Deus. Aí o líder crente, você não pode permitir isso. E a coragem de enfrentar o feiticeiro. Porque lá em África, eles não dizem que você morre, alguém te mata. Quando tem uma morte, eles vão procurar, vão lá fazer a consulta para saber quem foi que matou. Porque você não morre, alguém te matou. Né? A necessidade do evangelho, né? E do poder do evangelho. Né? Precisamos do poder do evangelho. Mas, agora, outra coisa interessante, nós vimos ali no Peru a questão do ensino, né? E a realidade, eu vou te falar isso com muita franqueza. Nós chegamos lá, irmão, nós tínhamos mais de 20 anos de ministério, só 13 aqui na PIB de Caldas Novas, mas no Peru, e tudo e tal, tinha mais de 20 anos. E ali, naquela realidade espiritual, Deus abriu os meus olhos para muitas questões, nessa questão espiritual. Mas, claro, sempre dando essa ênfase, o Evangelho é o poder de Deus. Mas além, e uma coisa que a gente percebe, é muito comum, se você for, né, ali, pregar, ali, dizer assim, quem quer aceitar Jesus? Não é difícil do africano, por causa do temor dele, dizer eu quero. A questão é a libertação. A questão é a libertação do jugo, dos pactos que eles fazem. Sim. Dos pactos. É muito comum você lá em África ver, quando nós estávamos ajudando a igreja lá em Troyville, em Joanesburgo, depois de nós ficarmos 3 anos no interior da África do Sul, nós vamos para cá, para uma das capitais, que é Joanesburgo. Lá tinha um nigeriano que morava em frente e ele tinha no rosto cicatrizes horríveis. E eu perguntei para ele, ô meu amigo, o que foi isso? Ele baixou a cabeça, envergonhado, e disse, minha mãe. Por quê? Ele era menino e essa é muito comum. Quando você adoece, leva ali as crianças, né? O que o feiticeiro diz? Tem que cortar. Cortar. Quando você corta, o que é que sai? Sangue, né? Sangue. O que é que eles fazem, irmão? Eles dizem que, na verdade, tem que cortar que é para proteger, para ficar bem seguro e protegido. Mentira, o maligno ele é enganador. Mas ele não está nem aí se você sabe disso. Aí você volta lá para a palavra e diz assim, não coma carne com sangue, porque a vida está no sangue. A vida está no sangue. Então, na verdade, quando eles cortam, eles oferecem a alma daquela pessoa aos demônios que eles estão trabalhando. Não está nem aí se você sabe disso ou não. E aí eles põem como se fosse, linka a alma da pessoa ao maligno. Então, além de você ouvir e entender que, né, o Evangelho é preciso uma ação de poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus,
para que a alma seja liberta. Liberta. Sim. O evangelho não fique só na mente, mas no coração, na alma, e venha realmente a libertação que vem do Senhor Jesus e da cruz. Amém? Bom, gente, são 11h17. Meu Deus, o tempo estourando, voou. O tempo voou. Mas, meu pastor, assim, gente, claro, a gente teria muita curiosidade, né, para matar, vamos dizer assim, a respeito dessa vivência de vocês na África, né? O seu filho, inclusive, está lá, ou seja, tinha ainda muitas perguntas, mas o nosso tempo não me permite mais. Foi chamado lá para obra, esse é outro capítulo, viu? Olha aí. Então, assim, tem muita coisa ainda para poder ser falado. Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade, né, que o senhor pudesse voltar aqui na Quarta Missionária pra gente continuar aí a segunda parte desse bate-papo, porque hoje aqui, né, o nosso tempo já estourou. Mas eu queria, antes da gente encerrar esse bate-papo, eu queria que o senhor contasse então pra gente, né, eu vi que o senhor, aliás, experiências marcantes lá na África não faltou, né, porque o senhor viu aí muita coisa forte acontecer, inclusive espiritualmente falando. Lá não dá pro cara ser lá um crente marromeno, né? Então tem que ser, ou é crente ou não é, né? Então não dá pra ser mais ou menos, porque senão ele sai de lá corrido, né? Então assim, ou morre, né? Eu queria então que o senhor contasse pra gente uma dessas experiências que marcou o senhor, marcou sua família, enfim, né? Pra gente encerrar aqui pelo menos hoje, esse bate-papo de hoje. Como eu falei, o sangue, lá nessa nós começamos a pregar o evangelho numa estação de ônibus moçambicana lá em Velco. Lá na quarta e na sexta-feira, na quarta saía, acho que sai ainda um ônibus que leva os moçambicanos, eles vão voltar para, porque eles trabalham 15 dias e tem aqueles turnos, né? Aí eles vão para ver as famílias. Então tem um ônibus, uma companhia que leva os moçambicanos de Velco, da África do Sul, para as suas famílias. Então, na quarta sai um ônibus e na sexta sai 2 ônibus. Sim. E nós evangelizávamos ali, entendeu? Pregávamos o evangelho e tudo e tal. E ali nós conhecemos uma família e o homem, professor de inglês, moçambicano. Aliás, os moçambicanos têm uma facilidade muito grande de aprender línguas. Sim. Meu irmão, que era intérprete, Deus já o levou, está na glória, ele falava pelo menos 15 línguas. 15. Além do inglês, né? Ele falava. Então, eles têm uma facilidade muito grande. E ali nós conhecemos uma moça que ela se envolveu com as coisas do inferno. Né? Maligna. Só um parêntese, pastor. A religião predominante na África do Sul é o que? É o Islã também ou não? Não, o Islã, ele quer tornar a África do Sul um Estado Islâmico. O islamismo, ele tem dominado vários países. Você sabe que a África é um continente com 53 países, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. E eles fizeram um mapa que eles querem dominar. O islamismo é um país, é uma religião missionária. Missionária, entre aspas. Sim. Onde eles entram, eles estão entrando e dominando. E depois que eles dominam, não tem mais liberdade para você. Exatamente. Não tem mais. Eles vão na Constituição, aqui eu posso ter minha liberdade. Aí eles vão ali, à medida que eles crescem, põem os líderes dele no governo. Né? E depois que eles se tornam maioria, acabou. Ele muda a Constituição, e se você for cristão, ou você paga para ser cristão, ou se você resistir, eles te matam. Não tem mais liberdade. Aí você lembra o que a Bíblia diz, né? Deus tem misericórdia do Brasil. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém. Aí há liberdade. Mas eu queria... Sim, mas continuando lá, você estava falando da moça que... O senhor estava falando da moça que tinha... Essa moça adoeceu de uma maneira terrível. Que ela foi tudo quanto é médico e ninguém achava coisa nenhuma nela. Ninguém achava, os médicos não achavam. Sim. Quando isso acontece com qualquer ser humano, discriminação em África, é uma doença o quê? Espiritual. Você não acha nada físico.
Claro que o maligno também utiliza para aparecer. Sim. Tá bem? Uhum. A Bíblia fala aquela filha de Israel que era encurvada, né? Uhum. Aquilo ali era um demônio que estava em cima dela. Quem diria isso, né? Uhum. Uma crente, porque Jesus chamou ela de filha de Abraão. Uma crente. Sim. Estava ali adoecida por um espírito maligno de enfermidade. Mas ela cria no Senhor. Pois bem, essa moça também cria, se envolveu com alguma coisa, estava secando. Aí alguém disse para a mãe dela assim: ó, tem um bruxo, um curandeiro dos bons, vai lá para Moçambique. Isso lá em Belco. Uhum. A mãe foi, pagou a passagem, foi lá, chegou lá. Quando ela chegou lá, ainda estava de dia. O curandeiro falou assim, o bruxo falou assim: nós não podemos fazer nada não. Ainda está de dia, nós não podemos fazer nada. Aí você lembra o que a Bíblia diz, né? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? De que o inimigo ele atua no escondido, na mentira, no engano, e crente que fica escondendo as coisas, andando, você usou a expressão aí meia boca, né? Você falou? Mais ou menos, né? Você ser, e isso não é só ir lá em África, não. Você está vivendo uma vida cristã medíocre, pode ter certeza que quando o inimigo vir, ele vem, e ele não vem para aliviar, não. Ele não tem pena, né? O inimigo não é piedoso. Piedoso é o Senhor. Ele vem para arrebentar. E aquela moça estava ali, e eu descobri isso, a gente dando um estudo bíblico para ela, que ela tinha feito isso, que ela tinha ido lá, a noite chegou, o curandeiro foi. Quando chegou, cortou ela no peito, cortou ela na testa, né? Sangrou ela toda. Ele estava dizendo que isso era para proteger ela, como eu já falei, mentira, né? Ela foi defiando. Mas quando ela falou isso, ela disse: ô pastor, eu não sabia que eu tinha me envolvido com isso. E aqui, meu irmão, está me ouvindo agora, você presta atenção nisso. Hoje até mesmo terapias, onde o inimigo está entrando sutilmente, e tem gente se envolvendo com as coisas malignas. E te digo mais, qualquer coisa que for oferecer a você que envolva sangue, fuja. Você clama o sangue de Jesus. Ela colocou isso e disse: pastor, eu não sabia. Eu falei: eu sei. E agora? Ela disse: precisava que você orasse por mim. Eu falei: não, você precisa orar renunciando. E ela fez isso. Foi interessante que orou renunciando, e era uma tardinha, mas quando foi de noite, a mãe dela me ligou e disse: pastor, fulana está possessa. Eita. E foi uma luta de meses, orando. Eu cheguei a ver essa moça ali, ela toda entortando, o espírito mais entortando dela, e ela ainda consciente disso. Também outra coisa, ela consciente, por que Deus fez isso? Foi enfrentar? Não, foi Deus. Você foi buscar coisas, Deus não faz isso por ninguém, não põe a culpa dele, não. Não foi o Senhor. Você se envolveu com coisas que não deveria. Você abriu portas para o maligno. E agora eu vou te falar, ele quer te ajudar. E, meus irmãos, por isso a importância de missões. Missões não é dinheiro, missões não é marketing. Missões não é marketing. Abomino, não quero saber disso. Missões é pregar o evangelho, é viver o evangelho da cruz. Missões é nós vivermos o evangelho no poder do Espírito Santo, né? Nos enchermos, né? Paulo diz em Romanos 6 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem, né? E às vezes nós, como cristãos, estamos andando aí na carne, achando: não, amém, para Deus, não sei o quê, e, né, muita coisa. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Mas ali foi uma luta. Mas a palavra não mente. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Falei para ela: você precisa agora, uma vez que você foi lá e fez esse negócio, foi com a sua mãe e tudo e tal, né? Você agora se volte para Deus. Se volte para Jesus. Leia a Bíblia. E nós começamos uma luta de oração. Pedir oração, a carta de oração. Ajuda a gente de oração. Pedir no Brasil. Pedir onde tinha. E a igreja lá local também, orando ali. E o Senhor a libertou.
porque o evangelho é o poder de Deus. Eu vou te dizer mais, Jesus libertou aquela mulher, Jesus salvou aquela mulher, e Jesus ainda deu um filho para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Ela deu. Coisa linda. Né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém. E aqui é outra coisa. Eu e você, nós não alcançamos vida abundante, não é? Se nós não atentarmos para Gálatas 5, né? Palavra, e eu quero deixar esse texto aqui já que eu quero deixar esse texto aqui, irmão, com os irmãos aqui já, né? No propósito. Aí é algo que tem falado profundamente ao nosso coração sobre essa questão de que às vezes a gente acha que é uma utopia. Você que está me ouvindo não entende essa palavra, não é? Utopia. Não é uma utopia. Paulo escrevendo, ele diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis o desejo da carne. Esse é o meu desafio. Esse é o seu desafio. Agradar a nossa carne. Às vezes a gente, primeiro a gente do que o outro, né? Do que a mulher, o filho, a mãe, o pai. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Esse é o nosso desafio. Dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Deus libertou, Deus salvou aquela moça, Deus trouxe vida a ela, Deus deu a vida, porque a vida está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda deu vida a ela, ela teve um bebê para quem estava morrendo e secando. A vida está em Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de nós, né? Amém. De nós, para nós lutarmos mesmo, nós resistimos, né, aos desejos carnais, para dar lugar ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo de Deus, para que Cristo Jesus seja exaltado, Cristo seja magnificado e o nome do Senhor seja engrandecido aqui e em todas as nações. Amém. Amém? Gente, 11 horas e 29 minutos, a gente conversou então com o nosso querido pastor Joel Martiniano Pinto, que está aqui em Brasília, né? Esposo da nossa irmã Lúcia Martiniano, pai de Isaac, pai de Miqueias, né? E assim, eu peço à produção que nos dê uma segunda oportunidade pra gente continuar, né? Porque eu tenho certeza que tem muita coisa ainda sobre a África que a gente precisava conversar com o pastor, que se Deus permitir também, ele está aí se preparando para voltar novamente aí para o campo, né? Está aqui em Brasília e como ele acabou de falar, falou ainda há pouco que provavelmente deve ir ao Peru, né? Não sabe ainda, mas enfim, Papai do Céu sabe, né? E em breve ele vai estar aí atuando novamente. Então, meu pastor, foi uma honra conversar contigo, uma honra conhecê-lo, que Deus continue abençoando a tua vida, Deus continue abençoando a tua casa, teus filhos, né, as tuas noras aí, né, teus netos, e que o propósito do Senhor, claro, continue se cumprindo aí na tua vida, na tua casa, tá bom, meu querido? Obrigado mais uma vez por ter atendido a gente, que Deus abençoe, e eu passo pro senhor para você fazer suas considerações finais. Bom, Welber Costa e meus irmãos que estão nos ouvindo, o privilégio é nosso, a alegria é nossa. Amém. A volta de Jesus está muito próxima. Amém. Né? Nós realmente precisamos remir o tempo. Nós precisamos remir o tempo. E é interessante que missões, embora nós somos batistas, né? Missões é o reino de Deus. Amém. É o reino de Deus. E nós não podemos fazer realmente se não for no poder do Espírito Santo. Deus nos ajude. Quero agradecer. E aos irmãos que estão nos ouvindo, quero pedir a você que você se lembre de orar por nós. Nós Amém. estamos aí com uma questão da transição, né? Vamos, depois desse tempo da campanha, que vai até, né, abril, né, até o início de maio, nós vamos estar conversando aí para definir, né, o campo, como vai ser. Nós vamos estar aí de repente na interinidade, indo aos campos e voltando, né? Nós não sabemos ainda, mas eu queria pedir, irmão Elmer, que se vocês têm aí
link de oração que vocês incluem esse pedido por mim, pela minha família, pastor Joel e Lúcia, a família, bem para que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E a honra foi nossa, viu, irmão? Amém. Obrigado aí. Obrigado ao pastor William, um abraço a esse homem de Deus. E o nosso querido pastor também... Fabrício Freitas. Fabrício Freitas? Isso. É esse, não? Isso. Você falou o primeiro nome? Pastor Fabrício Freitas, um homem de Deus. Isso. Nosso bispo aqui, glória a Deus. Um abração a esse homem de Deus, esse servo do Senhor aí. E muito obrigado. A honra foi nossa. Que Deus continue abençoando no poder e graça, em nome de Jesus, a obra missionária no Brasil e do mundo para a glória de Jesus. Um prazer te conhecer. Igualmente, querido. Elber, e um abraço. Obrigado pelo carinho e contamos com as orações de vocês também, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, até a próxima. Deus abençoe. Ótima semana. Papai do céu continue abençoando a sua casa, a sua família aí, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.